Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 6/6, volume 26, trecho 14. Conforme a alma vai fazendo a divina vontade, assim esta se expande e faz crescer a vida divina na alma. E a alma cresce no seio de seu Pai Celestial. Quem vive nela chama a viver a toda a criação. Quem sai da divina vontade, ele sai, mas seus atos ficam. Interessante, né, o trecho? Eu dei uma lidinha aqui antes, no trecho, eu dei uma olhada, meu Jesus amado. Assim, fiquei sem saber, né? Jesus, me ajuda, senão não vai sair nada. É muito grande esse trecho, é muita coisa, né, pra se falar, assim. Ele é enorme. Eu disse, Jesus amado, ajuda eu, Jesus, aqui, porque senão não vai sair nada, nada, assim. Tô com a cabeça assim, né? Só o Espírito Santo mesmo, né? Se não for o Espírito Santo, não sai nada, não. Então, vamos lá. Meu abandono no Fiat continua. Sinto em mim tal necessidade de viver nele, que para mim se tornou mais necessário que minha própria natureza. Aliás, a natureza sinto mudada na vontade de Deus. Sinto que está perdida nela e em todas as coisas, em vez de me encontrar a mim mesma, encontro aquele Fiat que me diz: eu sou a tua vida, corre, corre sempre em mim, no mar da minha luz para viver dos meus atos, da minha santidade, da minha felicidade e todos os bens que possuo. Então, aquele abandono, a alma se sente toda assim transformada, né? Em Deus, na vida divina, né? Corre assim, ela não se vê mais, né? A alma chega num ponto, assim como o Deus chegou nesse ponto aqui de não se ver mais, né? E assim, ela sente aquela necessidade, ela sabe, ela tem esse conhecimento, alcançou esse conhecimento, esse entendimento que a necessidade de que nós temos, né? Da divina vontade de Deus, que não podemos viver sem Ele, né? Que Ele é o nosso alimento, a nossa vida, Ele que dá a vida, Ele é a nossa felicidade, né? Ele tem todos os bens, né? Então, assim, a alma fica toda transformada e, assim, consumada em Deus, né? Que se perde, não se vê. Ela não consegue mais se ver, mas só vê a divina vontade nela, né? Que é tanto que ela fala aqui que ela vê como se mudada, né? A natureza dela, ela não vê mais a natureza, a própria natureza dela, não se vê mais, mas ela vê ela totalmente transformada na vontade divina ali, ó. A natureza sendo mudada na vontade de Deus. Que incrível, né? Muito lindo isso.
Mas enquanto navegava no mar do Fiat divino, o meu doce Jesus moveu-se dentro de mim e disse-me: Minha filha, conforme a alma vai agindo em meu querer divino, assim ele se expande mais na criatura, de modo que cada ato a mais feito nele, tanto crescimento a mais faz nela. Então ele está trazendo assim essa resposta do que ela está falando, né? Que ela, a necessidade, que ela não vê mais a natureza dela, mas assim, ela é toda transformada na natureza dela, né? Ali mudada na vontade de Deus. Aí é por isso que ele está falando aqui, né? Porque quanto mais a alma ali vai vivendo na divina vontade, vai agindo, né? Vai vivendo e correspondendo a Deus em cada ato, assim ela vai crescendo na divina vontade, né? Então a vida divina vai crescendo na criatura, a vida vai expandindo, né? Então é muito incrível. Então por isso que a alma não jamais não se vê, né? Vai morrendo, vai formando esse vazio, morrendo para si, né? E só vê Deus, né? E vai sendo preenchida da vida de Deus, né? E até chega um ponto que ela não se vê, né? Passa por esse processo de purificação, né? De ter que se esvaziar, de ser o nada, de só olhar para Deus, né? Tudo aquilo que Jesus vem trazendo nos primeiros volumes, né? Principalmente no volume um. E aí ele vem trazendo, né? No volume ele fala muito sobre isso, de ser o nada, né? De se abandonar nele, de só prestar atenção nele, de não dar atenção às criaturas, né? E tudo para chegar a esse ponto, né? Então, aqui já nesse volume, você já mostra aqui, né? Que, meu Deus, eu já não me vejo mais. Tem mais nada de mim. Não me vejo, não consigo ver nada, mas só a divina vontade em mim. É muito incrível isso. E esse entendimento, né? E eu ter necessidade dele. Entender que necessitamos dele, que somos dependentes dele, que não somos nada. Não somos ninguém, não somos nada sem ele, né? Ele que traz o bem, o alimento, ele é a santidade, né? A nossa felicidade. Então, conforme a gente vai tendo esses conhecimentos, né? E vai agindo, né? Conforme o conhecimento que a gente vai ali adquirindo, que Deus vai depositando, e aí a gente vai correspondendo, agindo, né? Vivendo. E cada vez que a gente vai vivendo, cada vez que a gente vai pondo ali em prática, né? Na prática mesmo, né? Tudo que está sendo desabafado em nós, então assim é que a vida vai sendo expandida. Então tem que ser vivido, né? Tem que viver para que essa vida divina ela se expanda, é no ato mesmo, é no agir, né? Muito incrível isso, ó. Aí de modo que cada ato a mais feito, tá vendo? Aquele ato cumprido. Então só a divina só tem um ato ali cumprido, né? Que a gente já meditou, né? Ali a divina vontade só é cumprida quando ali tem um ato feito, finalizado. Aquele ato é feito, você se move, age, né? Faz aquele ato na divina vontade. Então, ali a divina vontade tem seu cumprimento. Então, correspondendo, agindo, a vida vai crescendo na alma, assim, né? Assim se ver crescer em modo admirável a vida divina na criatura, tá vendo? É no agir, é vivendo, é na vida, é pondo em prática. Mas não é tudo. Conforme cresce a vida divina na criatura, ao mesmo tempo, por quantos atos a mais faz em meu Filho divino, tanto mais cresce a criatura no seio do seu Pai celestial. Então é assim, né? Quanto não só ela que vai crescer na vida divina, na alma, mas a fusão, né? Porque ela está falando, mudou a natureza, mudada. Não me vejo, então é isso, né? Não só a vida divina vai crescendo na alma, mas ela vai crescendo na intimidade, né? No conhecimento de Deus, né? Ela fica fundida, ela é como se Deus colocasse, né? Como não? É, né? A gente fica dentro de Deus, como os bem-aventurados no céu, eles vivem dentro de Deus, no seio de Deus, né? Ali dentro de Deus. Então a alma, assim, que vive na divina vontade, né? Ela fica ali na intimidade, ela fica íntima de Deus, no seio, ali dentro de Deus, né? Ela vai crescendo na fusão, na união, na intimidade, né, com o Pai. Ó, o Ser Supremo abre seu seio e encerra a esta feliz criatura para fazê-la crescer, tá vendo? A modo divino. Tá vendo? Então é isso, é a união. É a união, é a fusão aqui, ó. Fazê-la crescer o modo divino para vesti-la com vestes reais.
para lhe proporcionar o alimento com suas mãos, para embelezar de rara beleza, né? A transformação da alma, né, em Deus. Todo o céu fica surpreso, arrebatado ao ver que no seio de seu Criador cresce uma criatura. E dizem entre eles, né? Deve ser muito lindo mesmo de ver, né? Meu Deus do céu. Uma alma que ainda está viva, uma alma vivendo aqui, crescendo, a divina vontade crescendo no seio de Deus, nessa união, ela se transformando, né, nessa fusão, né, em divina, em modo divino. Meu Deus do céu, uma alma divina, vamos dizer assim, né? Alguma coisa grande fará dela, olha só, que a ama tanto e guarda tanto que a faz crescer em seu seio paterno. Cresce em Deus, ali dentro dele, ele guarda, né? Ela cresce dentro dele. Enquanto ele vai fazendo todo esse trabalho, né? Quanto mais a gente vai conhecendo, essa vida divina vai crescendo em nós, né? Então, é esse zelo, essa guarda de Deus, que ele nos guarda dentro dele, né? Enquanto ele vai nos embelezando, nos vestindo, né? Ali nos alimentando, a gente está guardado nele, né? A gente está sendo ali nessa fusão, fusionando, nessa união, nessa intimidade com ele, fica guardada, né? Então aqui, ó, e que a ama tanto e aguarda, tanto que a faz crescer em seu seio paterno e lindo. E todos esperam o pleno crescimento desta criatura, para ver o que será dela. Pleno crescimento, chegar, né, o ápice, né, vamos dizer assim, né, que uma alma pode alcançar na divina vontade, nesse crescimento, né, para ver o que se dará dela, imagina. Por isso o prodígio de viver de meu querer é singular, único, né? Viver na divina é único, né? A nossa alma, cada um, é único o viver na divina vontade, né? Então a gente não pode se comparar um com o outro, porque o querer, o viver no divino querer é singular, é único para cada alma, né? É um Jesus para cada um. Então não pode querer se comparar, né? E ser igual ao outro, né? Porque é singular, é único, é na sua vida, né? É cada um no seu estado ali, o estado que a divina vontade colocou, no seu estado de vida, onde você mora, né? Na sua cidade, no âmbito familiar que Deus te colocou. Então, assim, a família que Ele te deu, o marido que Ele te deu. Então, assim, é por isso que eu falo, viver no meu querer é único, é singular, né? É único, em cada alma, assim, é único, né? Não é igual. Ele comunica tal poder a quem vive nele que entra em toda parte. E o próprio Deus ama e a quer fazer crescer no seu seio divino. Então, esse expandir, ele comunica tal poder a quem vive nele que entra em toda parte. Então, né, pelo que eu te disse, nessa vida de união com Deus, viver na divina vontade, a alma não existe assim portas e janelas, que não existe impedimento, né? Como a gente já meditou, o ato né, humano ali, a nossa humanidade, ela tem limitações, mas no espiritual, na divina vontade, não tem limites. Ela alcança tudo e todos. Ela se expande, ela chega em toda parte. Não tem barreiras, né? Na divina vontade não existe, né? O humano está limitado, mas na divina vontade não existe limites, né? Então ela está por toda parte. Então o ato que a gente faz, ela se expande. É um ato ali que ela abrange, né? Ela se estende em todos e para todos, né? Ela está por toda parte, aquele ato se expande por toda parte, né? Por isso que ele fala, comunica tal poder a ponto de, né, se expandir, né? E é assim, de modo assim, que é passado, presente e futuro. Então é muito grande, né? Não tem limites. Além disso, é tal e tanta a potencialidade, né? O poder e a difusão, difundir, o se espalhar, né? Do ato feito em minha divina vontade, que onde quer que se difunda, onde quer que vá, né? Então, imagina assim, eu fico pensando assim na prática, a, aonde a gente vai, né? Um filho da divina vontade, uma pessoa que vive na divina vontade, aonde ela vai, ela tem tal poder, né? E Deus comunica tal poder a uma alma que vive na divina vontade,
que aonde ela vai difundindo nos seus atos, né? Vai sendo difundida a vontade de Deus, né? No cotidiano, aonde a gente vai. A gente já meditou, né? Que o reino vai sendo expandido, assim, porque a gente, em ato, vai ali materializando a vontade de Deus. Então, vai se expandindo no nosso marido, nos nossos filhos, né? Na família, no pai, na mãe, né? Na nossa paróquia, no grupo de oração que a gente faz parte, ou né, no movimento, ou numa pastoral. E, e aí vai expandindo, porque a gente está ali fazendo a vontade de Deus, né? Em cada onde a gente vai, é um ato da divina vontade. Então, vai expandindo, ela vai se difundindo ao cerquinho, onde nos cerca, onde a gente está, né? Onde a gente vai. Vai se expandindo os efeitos, vai se expandindo a divina vontade no outro, né? E aí o reino vai sendo expandido, né? Onde a gente vai, né? É um ato divino, onde a gente vai se difundindo, né? Até no supermercado que a gente vai, qualquer canto, onde a gente for, né? Ela se difunde, essa difusão ó, do ato em minha vontade, né? Aonde a gente vai, a gente difunde. Muito incrível isso. Aí ele tá falando aqui, ó, e onde quer que se difunda, se estende no céu e chama como passar a lista de estrelas. Então, assim, é como eu tô falando na prática, onde a gente vai. Então, assim, toda a criação participa, né, desse ato na divina vontade. Então, chama a todos. Porque tá falando aqui que ela, assim, ela se expande por toda a parte, essa divina vontade. Então, ela chama o céu, chama o sol, chama o vento, chama a água, chama tudo. Porque um exemplo, assim, vamos pensar, né? Eu vou no supermercado. Então, esse ato na divina vontade que eu vou lá, né, no supermercado, comprar algumas coisas que está faltando aqui. E aí, nesse trajeto, eu chamo, vamos dizer assim, o filho da divina vontade chama a criação para fazer esse ato junto. Então, o sol está participando porque ele está iluminando o caminho, né? Ali o caminho para que faça esse trajeto, né? Tá ali com sua luz, com seu calor, né? Então ela tá participando desse ato, nesse trajeto que eu tô fazendo, né? Então, né, aí vem a água, um exemplo, sei lá, no lavar a louça, tô fazendo esse ato na divina vontade de lavar a louça, e eu estou chamando ali a água, né? Para estar participando desse ato, né? Tô ali, a água tá participando, porque ela tá ali, né? No lavar a louça, enxaguando, ajudando a ensaboar. Então, assim, vocês estão entendendo o que eu estou falando, assim, tentando para entender o que Jesus está falando aqui, trazendo para a prática. Então, toda a criação participa, né? Chama todos, né? Um ato que o Filho da Divina Vontade faz, chama toda a criação, toda, e se expande mesmo. Todos participam, né? E é que aí ele tá falando aqui, que ele não fala só da criação, né? Ó, se estende no céu e chama com passar listar as estrelas. Se estende no sol e chama lista a luz. Investe o ar, o vento, então toda a criação participa, tá vendo? O vento, né? Nesse trajeto, o exemplo que eu dei do ir do supermercado, né? Participa o sol, o vento, né? As árvores aqui que tem aqui do condomínio, as plantas aqui onde eu passo, faz sombra. Então, né? Tudo participa, ó. O vento, o mar e chama-lista os pássaros, uma coisa linda. A força do vento, as águas e os peixes, né? Então aqui a gente vê aqui a parte de peixe, de alimento, né? Que é o ato da gente se alimentar. Então, né? Os animais ali, a gente tá chamando, porque um exemplo, né? Do peixe aqui, a gente se alimentar, né? A gente vai fazer uma atividade de se alimentar ali para nos sustentar ali, né? Então, esse peixe está participando desse ato, o peixe que a gente está comendo está participando do ato. Então, é muito incrível. Estou tentando, assim, trazer para a prática para entender o que Jesus está falando. E pondo-os todos em ordem, ó, na ordem, né? Da criação, daquilo que foi criado. Né? Então, eles participam na ordem. Assim como ela está na ordem, ali naquele ato, fazendo a divina vontade, né? A alma ordenada. E a toda a criação, né? E nessa ordem também, né? Ela cumprindo com o seu, vamos dizer assim, com o seu papel para aquilo que foi criado, né? Também. Diz a todos com seu ato, ó, incline-se e adoremos com dupla homenagem ao nosso Criador. Aquele Fiat que nos criou está em meu ato. Que lindo, né?
E eu quero criar com ele novo amor, nova adoração e glória ao nosso Criador. Incline-se e adoremos com dupla homenagem. Nessa correspondência, nessa ordem, né? No ato que a criatura faz. Então, ela chama todos a fazer esse ato junto com ela, né? Então, tá ali toda a criação, né? Todas as almas, né? Abraça a todos e chama a todos a fazer nesse ato um ato de amor, de reconhecimento, de adoração naquele ato. Ela está ali reconhecendo, está correspondendo a Deus, né? Está dando reconhecimento devido à correspondência de amor, à glória, à adoração em cada ato, né? E toda a criação participa desse ato, né? Então ela está falando aqui, ó, com dupla homenagem ao nosso Criador. Aquele ficha que nos criou está em meu ato. E eu quero criar com ele novo. Então, ali, os efeitos, os frutos daquele ato, né? E vai criar, né? Um novo sol, nova criação, novos céus, que Jesus fala, né? Orvalhos benéficos. Então, assim, tem frutos. Aquele ato, né? De reparação, de reconhecimento, de amor, de adoração, de louvor na divina vontade, ele tem seus frutos, aquele ato que a gente faz, né? Então, novos céus, novos sols que se estende, né, por todos, né, em todas as almas, passado, presente e futuro. E é uma nova vida, é luz, né, sol, né? Então, é incrível demais, ó. Nova adoração e glória ao nosso Criador. E não só estende, ó, em todas as coisas criadas, mas se estende nos atos da Virgem. Então, abraça todos, né? E ali abraça tudo e todos. Em todas as ações que eu fiz na terra, nos atos do seu Criador, nos de todos os santos, né? Que coisa linda. Então, a gente faz aquilo, um ato que os santos não puderam fazer, não fizeram. Então, a gente faz em nome de todos, né? Meu Deus, isso é muito grande. Do primeiro ao último. E todos chama para lhe passar lista, né? Então a gente chama todos, é como se eles estivessem fazendo esses atos também, né? Que eles não fizeram em vida, então a gente faz em nome de todos e chama como se eles tivessem feito, todos tivessem feito, né? E faz correr dentro deles, ó, a nova vida de amor, os frutos, né? De amor, de adoração, de glória, aquele que a criou. Pode-se dizer que onde quer que esteja a minha divina vontade, se estende o ato da criatura feito nela. Se expande, né? Se estende por todos, passado, presente e futuro, né? Até no inferno, imagina só isso aqui. Sente a potência de uma criatura até lá, né? Porque assim, né? Vamos dizer assim, os planos que eles, os planos dele, né? Caem por terra, né? Então assim, não tem assim, eles não têm forças, né? E eles não têm poder, vamos dizer assim, eles não conseguem fazer nada, né? Então eles perdem demais, porque como um ato do Filho da Divina Vontade, ele se expande, né? E se estende por todos, né? Do passado, presente e futuro. Então é como se todos estivessem fazendo aquele ato. Então ele fica assim, eu me fugiu o nome agora, mas assim, ele fica sem forças, vamos dizer assim, né? Ele fica assim, sem conseguir cumprir aquilo que ele queria fazer, né? Quer fazer uma alma pecar, uma alma ser condenada, levar uma alma para o inferno, e ele perde aquela alma por causa de um ato de um filho da divina vontade. Ali os frutos daquele ato, né, dos filhos da divina vontade. Então, uma alma ali que ele estava investindo, né, para ela ofender a Deus, para ela cair no pecado mortal, né, para levar ela para o inferno, ele perde aquela alma, perde aquela alma que ele estava investindo para comprar, né, para se perder, né, e aí ele sente, né, então é muito forte isso, né, ó, cadê? Se sente o ato da criatura feito, né, até no inferno sente, ó, o poder, você vê, de uma criatura que opera no meu Filho Divino, porque assim como todo o céu sente a nova felicidade, a glória e o novo amor do ato da criatura feita em meu querer, assim o inferno sente o novo tormento daquela vontade divina. Sente tormento porque não foi cumprido aquilo que eles queriam. O que eles queriam fazer não foi feito.
Então, assim, né, se expande, os frutos, os efeitos se expandem até no inferno, pra tu ver, né? Mas lá no inferno eles sentem, né, de modo negativo, ruim, porque os planos deles foram destruídos, né, os investimentos deles foram por água abaixo, né? Então eles sentem esse tormento, essa força, que eles não têm o que fazer, né? Eles não têm, né? Eles ficam ali paralisados, não têm o que fazer, eles não têm força diante, né? Então eles perdem. Quantas almas eles não já perderam? Então imagina, né? Então até no inferno eles sentem esse tormento daquela vontade divina, o tormento da vontade divina, que rejeitaram, e que enquanto estar com eles, com justiça está para os atormentar. E cada vez que a criatura trabalha nelas, sentem o peso da justiça. Que coisa! Sente o peso da justiça mais grave sobre eles e se sente queimados demais. Meu Deus, é muito grande a pessoa, gente. Cada ato que faz uma divina vontade. Imagina como é que é. É um tormento para eles. Tormento a mais. Meu Deus do céu. Com justiça está para os atormentar. Cada vez que. E a cada vez. A cada vez o quê? Que a criatura trabalha nela, sentem o peso da justiça mais grave sobre eles e se sentem queimados demais. Meu Deus do céu. Assim como nada foge do meu Filho divino, assim nada foge a quem trabalha nele. E cada vez que repete seus atos, tantas vezes passa para estar segura de que ninguém falta em seu ato de dar a nova glória, adoração e amor a esse Deus 3 vezes santo. Aquela vontade divina que com tanto amor lhe faz lugar para fazê-la viver nela e a faz estender-se em sua interminabilidade. Muito, muito grande isso, né? Sem nem o que falar. Muito grande. Depois disso, eu estava fazendo meu giro no Fiat Divino e eu estava recolhendo todas as coisas criadas, todos os atos das criaturas para formar deles um único ato na unidade dele. E meu amável Jesus adicionou: minha filha, só minha divina vontade possui o ato único. E em sua unidade abraça tudo, faz tudo, dá vida a tudo. É o ato único, né? Que um único ato, né? Ela se expande e tem seus inúmeros efeitos em um único ato, né? O bem, os bens, né? Os frutos, os efeitos que vêm daquele único ato. O único ato ali abraça tudo, expande em todos, né? E tem inúmeros efeitos, né? Aí ele vai dar o exemplo do sol, né? A luz do sol é um ato único ali, né? Ele está no ato único, a luz do sol, né? O calor, a luz que e tem aquela luz quando alcança a nós aqui na Terra, essa luz do sol, ela tem assim inúmeros efeitos quando nos alcança, né? É, né? Na criação, nos animais, né? Nas plantas, em nós também, né? Os seres humanos, então assim, tem inúmeros efeitos, né? Naquela única luz, né? E quanto mais ela se dá, né? Ela, assim, ela se dá, mas ela não perde aquela luz, ela continua mantendo, né? Ela se mantém, ela não se perde, né? Porque ela está dando a luz ali, o calor, isso não quer dizer que ela vai perder, mas ela em si não perde nada, né? Então, ele dá esse exemplo do sol para falar da divina vontade, nesse ato único da divina vontade, que o único ato, né? Ela abrange a tudo e todos, alcança a todos, tem inúmeros efeitos, né? Dá frutos, né? Ó, faz tudo, em um único ato faz tudo, né? Passado, presente e futuro, céu, purgatório, faz tudo. Tudo ali que ali é necessário, né, para cada alma. Então, faz tudo, né? Não, dá vida a tudo. Mas enquanto faz um só ato, este ato tem a fonte de todos os atos juntos. Que enquanto são efeitos do ato único, se espalham em tudo o que é criado e descem a bem das criaturas como atos reais, tá vendo? Enquanto na unidade do ato único do Fiat divino é sempre o só ato, tanto que jamais separa de si um só efeito, nem o pode separar,
porque todos os efeitos formam a unidade do seu ato. Então, todos os efeitos, os que se produzem, né, em todas as almas, em todos os efeitos, todos os bens da vontade divina, daquele ato único, né, da divina vontade, ela é de um único ato de Deus, né, que vem todos os efeitos que são expandidos, que alcança todo, vem de um único ato. Isso que está falando, para eu entender aqui. Acontece como ao sol, um é a luz, ó. Um é o ato de luz que continuamente manda, que é ininterruptamente a constância da luz, né? Então, assim, é uma única luz, né? Aqui, ó. Cadê? Ai, meu Deus, perdeu aqui, peraí. Mexeu. Um é o ato de luz que continuamente manda a terra, né? Sem interromper, né? Nunca interrompe. Mas esta única luz, assim que toca a terra, os efeitos são inumeráveis e reais. Tão é verdade que, à medida que a luz toca a terra, se vê os efeitos transformados em atos, em vida, né? Se transforma em ato. Os efeitos ela se transformam em vida. Ó, de modo que se vê a variedade das cores às flores, a diversidade das doçuras aos frutos, e tantas outras coisas. Acaso o sol perdeu um só dos tantos efeitos que, como atos reais, tem comunicado à terra? Ah, não. Zeloso os conserva em seu único ato de luz, muito mais que a força da plenitude de seu ato de luz está formado por todos os efeitos que ele possui. Assim que o sol, símbolo de minha divina vontade, possui inumeráveis efeitos. Os dá como atos reais à terra. Tem inúmeros efeitos, tentando entender isso aqui. Então, a divina vontade, né, o ato único da divina vontade, ele tem inúmeros efeitos, né, para toda a criação, né, não só a criação, para toda a humanidade. Quando toca a terra, quando nos toca. Vamos pensar assim, quando nos toca, ele tem inúmeros efeitos. Quando toca a nossa alma, né, quando nos toca. Os dar como atos reais à terra, ato vida, né, ato real, sem perder nenhum. E faz sempre um ato só. Se isto faz o sol, criado por nós, muito mais o faz minha divina vontade. Agora, minha filha, o homem com sua vontade saiu da unidade da minha, e todos seus atos perderam a força da unidade, e permanecem espalhados. Aham, tá bom. Então, o ato da vontade humana ali, a pessoa quando se subtrai, né, tá subtraída da vontade de Deus, né? Então, o ato, ele é espalhado, não é um ato único. Ela perde a força, né? E é da unidade, não tem unidade, né? Como é na divina vontade, elas ficam espalhadas, né? Ó, quem em um ponto, quem em outro, e dividido entre eles. Estes atos humanos, não tendo unidade, não têm fontes de efeitos, nem plenitude de luz. Então, não tem efeito nenhum, não tem fruto, não tem alimento, não ilumina, né? Ela fica espalhada. Espalhada assim, não tem valor, vamos dizer assim, né? Não tem valor nenhum. Ela não tem, porque ela não está na unidade do Fiat divino. Então, ela não contém vida, não tem efeitos efeitos que traz vida, luz. Ela não aquece, ela não ilumina, porque não está na divina vontade, né? Então ela fica espalhada, não tem a unidade, né? O efeito dali da unidade, né? E por isso, ó, são símbolos daquelas plantas e flores que crescem, ó, sem sol, né? Que tá ali, cresce nas trevas. Ela tá ali nas trevas, sem luz. E como estão espalhadas e divididos entre eles, não tem força duradoura. Então a alma ali que tá dividida, né? Uma alma que está crescendo nas trevas e dividida,
né? Então ela não tem uma força que dura, né? Ela é frágil, ela é instável, né? Ela é debilitada, né? Ela fica fraca. Ó, é isso que tá falando. São símbolos daquelas plantas e flores que crescem sem sol. E como estão espalhadas e divididas entre eles, não tem força duradoura. E crescem míseros e descoloridos, tá vendo? Não tem vida, né? É raquítica, é pequena, debilitada, não tem a cor, não tem cor, não tem luz, né? Assim que o homem, fazendo a sua vontade, perde a unidade com a minha, perde a fonte da vida, tá vendo? Perde a plenitude da luz. Agora, quem vive, fica sem vida, por isso que tá falando, né? Que é descolorida. Descolorida é porque não tem vida, né? Perde a vida, ela não tá na unidade, né? Do fiat divino, né? Então, ela não tem aquela vida duradoura, ela cresce sim, ela fica raquítica, pequena, descolorida, frágil, debilitada, né? Porque ela não tá na unidade, ó, perde a unidade com a minha, né? Então, sem estar na unidade, sem na união com a divina vontade, vivendo a divina vontade, perde a vida, a fonte da vida, né? Porque a divina vontade que dá a vida, tudo, né? Ela é a fonte da vida, que é ele que alimenta. Então, sem estar nessa unidade, ela fica sem a fonte da vida. Por isso que ela fica, né, descolorida. A alma fica sem cor, sem luz, sem alimento. Perde a plenitude da luz, ó. Agora, quem vive em meu querer divino vai recolhendo todos os bens espalhados pelas criaturas e deles forma um só ato. E estes atos chegam a ser direito de quem faz e vive em meu divino fiat. Não há bem que não possa tomar quem vive em meu querer. Então, na unidade, eu tô entendendo essa parte aqui, que tá um pouquinho. Então, ele tá falando assim que na unidade do fiat, a alma que vive, ela recolhe todos os bens, então, os atos bons, não sei se estou entendendo isso que ele está falando. Então, ele recolhe todos os bens espalhados pelas criaturas, né? Então, todos os atos feitos, né? Ali, todos os atos bens, vamos pensar assim, atos santos, atos bons, todos os atos feitos pelas criaturas, né? Acho que de todo, né? Dos santos, que ele fala aqui mais em cima de Nossa Senhora, né? O dele, até dos santos, né? Então, ela abraça todos os atos de todas as criaturas. E ali, ó, que ele tá falando, ó, ela abraça tudo. E deles forma um só ato, né? Ali, né? No ato que a criatura faz a divina vontade. Então, naquele ato, na unidade do Fiat, ela abraça todos os atos como um ato só, né? Então, e se espalha, né? Se expande, né? Em todos os atos da criatura como um ato feito, como se todas as almas fizessem aquele ato, aquelas almas estivessem fazendo aquele ato também, né? Isso, é isso que eu tô entendendo, não sei se estou confundindo, porque ele tá falando aqui, né? Que ela vai, ó, recolhendo todos os bens espalhados pelas criaturas. E deles forma um só ato. Então, ela recolhe no ato único ali, né? Nesse ato, na divina vontade, né? Na unidade do Fiat. Então, a alma, vamos dizer, ele dá esse poder que ele fala mais em cima, né? O poder que a alma tem, né? De abraçar tudo. Então, ela recolhe tudo, abraça tudo, né? E estes atos chegam a ser direito de quem faz. É tanto que tem uns trechos que a gente meditou que fala, né? Que os atos que a Nossa Senhora fez, né? Ele se torna nosso também. Né? Que a gente toma aquele ato e a gente pode pegar aquele ato que a Nossa Senhora fez como nosso, né? E ofertar a Deus aquele ato que Nossa Senhora fez. Né? Se não me engano, até ela também falou isso, né? Uma vez, numa desses trechos, ela até falou sobre isso, né? Que ela até ela pegou os atos que Nossa Senhora ela deu até esse exemplo. Ah, então, né? Então, assim, eu posso, né? Então, posso tomar os atos como os atos que Nossa Senhora fez na Divina Vontade, os atos que ela fez enquanto ela viveu aqui, posso tomar e ofertar como meus. Porque são meus, né? Que a arte aí tá vendo, ela pega para si, que ela recolhe todos os bens deles formam um só ato, e estes atos chegam a ser direito de quem faz. Tá vendo? Então, é nosso, né? A gente toma posse de todos os atos feitos.
em meu fiat divino. Não há bem que não possa tomar quem vive em meu querer, com a força bilocada dele. Chama, recolhe e une todos os atos juntos e ordenando-os todos em meu fiat. Me dá tudo, tá vendo? Ah, é isso mesmo. Então, ele pega, a gente, é isso que tá falando, né? No final da divina vontade, ele abraça todos os atos, né? De todas as criaturas. Então, o ato, na unidade do fiat, né? A gente faz em nome de todos e por todos. Então, a gente pega todos os atos da criatura, os atos que as pessoas, das almas que não viveram na divina vontade, né? Que não vivem, não viveram na divina vontade, né? Que já estão, que já morreram, né? Do passado, presente e futuro. Então a gente abraça todos os atos, né? E o nosso ato se torna assim como se todos tivessem feito aquele ato, ordena os atos, né? Faz em nome de todos. Então os atos desordenados que as almas fizeram desordenada, no fim da divina vontade, né? Nesse ato, na unidade do Fiat, ele ordena todos os atos no Fiat divino que não foram feitos na divina vontade. É isso que eu estou dizendo. Os atos que não foram feitos, né, na divina vontade, então a alma que vive, ela recolhe e ordena tudo no Fiat divino, né, como se todos estivessem fazendo, ó, e me dar tudo e lhe dou tudo. Depois disto, estava seguindo meus atos no querer divino, e milhares de pensamentos se acumulavam em minha mente sobre as tantas maravilhas suas, mas para não me estender muito, digo só o que Jesus disse. Minha filha, o que se faz em minha divina vontade fica perdido nela. E assim como é inseparável a luz e o calor, e se extingue a luz, e se extingue a luz, fica extinto o calor. E se dá vida à luz, por sua natureza, a luz faz surgir junto com a vida do calor. Assim os atos da criatura feitos são inseparáveis de meu querer, muito mais que não está sujeita a extinguir-se, porque é luz eterna e imensa. E é por isso que Adão saiu de dentro de minha divina vontade quando pecou. Mas seus atos ficaram nela. Ele pôde separar-se de seus mesmos atos, mas seus atos feitos em meu querer não puderam sair. Então, os atos feitos na divina vontade não se perdem. Você está dizendo, se a alma sai da divina vontade, ela se subtraiu, mas os atos não se perderam. Os atos estão lá, porque foram atos ali, né, na divina vontade. São luz eterna, né? Então, são inseparáveis, como a luz do calor, não se separa. Perde a vida nela. Os atos se perdem na divina vontade, né? Então, assim, se a alma sai, se subtrai da divina vontade, os atos que foram feitos, ela não se perde, não se apaga. É isso que está dizendo, não se apaga, não se anula, né? Ela é eterna, foi feita na divina vontade. Então, ela é interminável, inseparável, não se separa. É o homem que se separa, mas os atos estão lá, foram feitos, né? Não sai, ó, nem separa-se, porque já tinha formado sua vida de luz e de calor nela, tá vendo? Já foi formado, então não se perde, né? Não sai, né? Tá lá. Foi perdida na divina vontade, né? Fica perdida nela. E o que entra em minha vontade, ó, perde a vida nela. Formam a mesma vida. Perde os direitos de sair e meu querer diz. Claro, porque foi feito, né? É atos divinos, foi feito na divina vontade. É atos divinos, foi ato humano. Então, né? É claro, se a alma sai, ela perde o direito. Ela perde. Mas aí os atos ficam lá, né? Porque foi um ato divino, não sai, é a alma que vai perder, né? Ó, estes atos foram feitos em minha casa, é atos dele, né? É luz divina, então os direitos são meus, né? E não há força, nem humana, nem divina, que possa fazer sair e separar um ato feito pela criatura em minha vontade. Eis porque os atos de Adão feito nela, antes de pecar, estão como ato primeiro dos quais depende a criação e os atos das gerações humanas. A gente até já meditou sobre isso, Jesus falando, né? Sobre Adão, desses atos de Adão feitos na divina vontade, que, né, os efeitos dela, os frutos,
ficou como herança nesses atos que Adão fez na divina vontade para todas as gerações humanas, né? É muito grande isso, né? Então, olha só, estão como ato primeiro, dos quais depende a criação e os atos das gerações humanas. A gente depende da criação e os atos das gerações humanas dependem desses atos primeiro de Adão, tá vendo? A herança ficou, não se perde os atos feitos, no qual a gente depende, não sei nem o que falar isso aqui. A criação e os atos das gerações humanas depende desses atos que foram feitos. Meu Deus do céu. Agora suponha que você sai de dentro de minha vontade. Você sai e fica fora, mas suas ações não saem, nem têm direito de sair, nem podem. E até que você esteja em meu querer, seus atos são meus e são teus. Tá vendo? Então, a alma tem posse também, né? São atos também. Quando a gente está na divina vontade, mas se a alma se subtrair, então ela sai, mas os atos ficam. Então, quem perde, Deus não perde nada, porque foram os atos feitos, né, na divina vontade. Então, foi feito nele, pertence a ele, são luz divina, são vida divina, é dele. Foi ele que fez. Então, não tem lógica, né? Então, se a alma sair, quem tá perdendo é a alma. Deus não perde nada. Não perde nada, nada sai, nada perde. Quem sai perdendo são as almas, né? Quando que se subtrai. A gente que sai perdendo se a gente não sair da vontade divina. Se a gente não faz um ato de correspondência à vontade de Deus, quem perde somos nós. Deus não perde nada, né? Mas se você sair, você perde os direitos. E como foram feitos no reino de minha divina vontade, e não no humano querer, ficam como meus direitos, apesar de serem vistos e conhecidos como os feitos por ti. Né? Aparentemente foi feito, né? Foi visto que foi feito pelo ser humano, mas foi um ato divino, ele que fez em nós, né? A vida que está dentro de nós é a dele, né? Os bens, os dons é dele, tudo é dele. Então, assim, né? Mesmo que tenha visto que foi eu que fiz aquele ato, né? Mas foi na divina vontade, foi ele que fez em nós. Aparentemente parece que foi nós, né? A gente teve aquela participação, mas foi a divina vontade que fez todas as coisas. Então, é de direito, né? Fica com ele. É a gente que perde tudo. É a gente que sai perdendo se a gente sai da divina vontade. Agora você deve saber que tudo o que você faz em meu Fiat servirá como ato primeiro às outras criaturas. É como Adão aqui, tá vendo? Esse ato primeiro a todos, que vai servir a todos, passado, presente e futuro. Então, assim, o ato de Adão foi, assim, aquele ato primeiro também, ó. Ó, como ato primeiro que serviu para toda a criação, né? Que serviu para todas as gerações humanas, o ato que Adão fez na divina vontade, né? Se serviu para todos, até o último homem. Esses atos que Adão fez vai se servir até o último homem, que a gente depende desses atos. É muito grande, né? Então, assim mesmo é a gente. Então, um ato só que a gente faz vai servir como um ato primeiro de todas as criaturas. Meu Deus do céu, é muito grande. Como ato primeiro as outras criaturas para viver no reino dela como ordem, regime e vida daqueles que vivem no reino do meu Fiat. Por isso te recomendo tanto o girar nele, te vigio, te acompanho. Muitas vezes o faço junto contigo, porque não só servem para ti, mas devem servir como atos primeiros e como modelos de quem deve viver no reino do meu Fiat divino. É muito grande isso, nem o que dizer. Esse finalzinho aqui que Jesus está falando que é muito importante a gente entender. Meu Deus, é muito grande. Ato primeiro. É o primeiro ato, né, que vai chamar as criaturas para viver. São os atos primeiros de todas as criaturas, né? Até o último homem, né, para chamar, para viver na divina vontade, para expandir o reino, né, para pôr o ordem e o regime da vida, né, dos que vão viver
Meu Deus, é muito grande isso aqui, não sei nem o que falar. De verdade, esse trecho aqui, só de pensar bem, porque esse trecho aqui, meu Deus do céu. Olha só que lindo, achei muito lindo esse final. Agora você deve saber que tudo o que você faz em meu Fiat servirá como ato primeiro às outras criaturas para viver no reino dela. Então, os bens e os frutos servirá para todos. O ato que a gente faz é o ato primeiro, para chamar as criaturas, né? A viver na divina vontade, a conhecer a divina vontade, né? A pôr as almas em ordem, ordenar, né? Que seja a ordem, o regime e a vida ali dessas almas que viverão na divina vontade. Então, é muito importante a gente, né, ficar atento, né? Para não sair da divina vontade, né? Porque, meu Deus do céu, é muito valioso. Então, é por isso que Jesus ali tá, né? Pedindo pra gente ficar atento, né? E ele fica de olho, vigiando mesmo, né? Ele acompanha, ele fica cuidando ali, né? Porque, meu Deus, são atos primeiros aqui, ó. E como modelos, devem servir como atos primeiros e como modelos de quem deve viver no reino do Divino Filho. É muito grande isso aqui, viu? Eu não sei nem o que falar. Não sei o que falar mesmo. Acho que é isso. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Diviníssimo Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade. Me abençoe, ó mãe rainha, para que eu possa vir a fazer todas as minhas ações hoje com a tua mesma divina vontade. Amém. Fiat. Eu não sou nada, Deus é quem é tudo. Pai, eu te amo. Suprema Majestade, eu venho em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar suas homenagens, os louvores, as adorações e as reparações a todos, a todos por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dai então a tua divina vontade, para que eu possa vir a fazer todas as divinas ações hoje com a tua mesma divina vontade. Então, nós vamos, né, para os nossos temas diários. Hoje é dia 6 de julho, na verdade, né? Nosso de maio, 6 de julho. É isso aí. Com ele. Livro do Céu, volume 26, capítulo 14, 4 de julho de 1929. Conforme a alma vai fazendo a divina vontade, assim esta divina vontade ela se expande na alma, e assim faz crescer a vida divina na alma, e a alma cresce no seio do Pai Celestial. Quem vive nela chama a viver toda a criação. Quem sai da divina vontade, a pessoa sai, mas seus atos ficam. Primeiro parágrafo. Meu abandono do Espírito Divino continua, sinto em tal necessidade de viver nele, que para mim se tornou mais que necessário que a minha própria natureza. Aliás, que a natureza, minha natureza humana, né, eu sinto mudada e eu sinto mudada na vontade de Deus. Sinto que ela está perdida, sinto que ela está perdida nela em todas as coisas, em vez de me encontrar a mim mesmo contra aquele que me diz. Só que é algo muito assim interessante para a gente ver, né? A gente vê no volume 1, a Maria já tinha que estar muito passando pela purificação, né? Naquela carta lá no começo que ela faz, né? E tem várias dessas trevas que ela está ainda querendo, ganhando forças para lutar contra si mesma, né? Para escrever, começar a escrever o livro do céu que é Dom Genaro, né? Entende? E aqui não, é que ela já transformou, né? Já foi transformada, na verdade, né? A natureza humana dela na vontade de Deus, entende? Então já está bem ordenada com a vontade divina. A ponto da divina vontade, assim, ser algo natural para ela, porque ela é a mesma vontade dela, tá entendendo? Então, ela fala muito assim ao longo do livro do céu, né? E a gente passa isso, né? No processo de purificação por pura obediência, começa a escrever, né? E tal, né? Tá entendendo? Tem outra vez que ela fala, por pura obediência, começa a fazer tal ato, né?
por temor tipo, tipo, machucar Jesus, tipo assim, decepcionar, tá entendendo? Então tem isso ainda quando a pessoa está fazendo a vontade de Deus ainda, né? Quando ela está tentando fazer lá, o que Deus pede para ela, mas ainda usando bastante de si, né? Da sua vontade humana. E tem quando a pessoa faz o ato com a vontade de Deus, quando ela já está bem purificada, tá entendendo? Então tem essa diferença que a gente está vendo. Claro, e como a própria Luísa, na verdade, é Jesus que está infundindo esses pensamentos nela, né? Através dos conhecimentos, através de tudo que ela já viveu até então, né? E, tipo assim, é uma progressão, entendeu? À medida que a gente corresponde, apesar da nossa pequenez, apesar de sentirmos muitas vezes misérias, né? Porque é um processo de purificação, né? Até a gente tem que crer com toda a fé e esperança, né? E por também a qualidade em Deus, né? Que a nossa alma está sendo assim dilatada, está sendo dilatada para a gente ter esse objetivo aqui, tá entendendo? Essa finalidade aqui, né? Porque a vontade de Deus como a nossa própria vontade, sabe? Natural e orgânica, tá entendendo? Não precisar mais da obediência, tipo assim, tá entendendo? De você estar se forçando, sabe? Natural, tá entendendo? Então, você tem que ter essa consciência, né? Essa fé, né? Que cada ato que a gente está fazendo é um passo, né? É como, digamos assim, digamos que você tem 10 quilômetros para andar, para sair do ponto A ao ponto B. Se você caminhar 10 metros em direção a esses 10 quilômetros, já é alguma coisa, melhor do que caminhar 0 metros, entende? Tá? Encontrar a mim mesmo enquanto aquele Cristo que me disse. Então, em vez de você encontrar o seu eu humano antigo, as coisas pessoais dela e tal, né? Ela encontra Deus, que é aqui, eu te digo, e me diz, eu sou a tua vida. E olha, aqui Jesus está falando através da vontade de Deus, né? Eu sou a tua vida, corre, corre sempre em mim. No mar da minha luz, para ver dos meus atos, da minha santidade, da minha felicidade e todos os bens que eu possuo. Então, está aqui o nosso objetivo, né? Olha, viver da luz de Deus, dos atos de Jesus, da felicidade, da santidade de Deus e, por consequência, né, da felicidade de Deus, de todos os bens que eu possuo. Então, você já tem uma chave, né? Tipo, como foi falado, né, em muitas lives, muitas partidas, né? A divina vontade, a gente não pode ter raiva da nossa vida humana que a gente leva, tá entendendo? Ter raiva, então achar que é tipo assim, um empecilho, uma dificuldade, entende? O melhor seria de estar no mosteiro, então cada um está bastante isolado no interior do interior, para ter muito tempo livre só para meditar aqui, entendeu? Assim, a gente não pode pensar nisso, porque se a gente pensa nisso, a gente está negando a realidade, né? E Deus, a vontade de Deus, ela se manifesta muito pela realidade, né? Pelas circunstâncias, pelas pessoas e pela natureza em si, da criação em si, né? Tá entendendo? Então a gente não pode negar esse elemento da nossa vida sendo vivida na realidade. Mas ao mesmo tempo, a gente não pode ser uma pessoa 100% humana, que o que é uma pessoa tipo assim, 100% humana? É uma pessoa que busca seus objetivos pessoais. Mas não seriam esses objetivos pessoais, assim, são os objetivos da sua vontade humana, satisfazer a sua vontade humana. E por sua vez, não é nem a vontade própria da criatura, mas por que eu estou dizendo isso? Porque a vontade humana, ela é criada pela vontade humana dos outros, tá entendendo? Tipo assim, claro que tem a sua personalidade, mas com certeza ela é bastante influenciada por inúmeras vontades humanas de outras pessoas, entende? Tá entendendo? Então, na verdade, quando você vive com a sua vontade humana, você não tem nem a sua identidade, porque essa identidade é formada pela identidade de outros, tá entendendo? Por que eu estou falando isso? Porque para você não viver para esses objetivos pessoais, você tem que ter só Jesus em foco. Tem que ter consciência que você está vivendo aqui na Terra para fazer atos de Jesus, tá entendendo? E você tem que ter fé, amor, né, que é a caridade e a esperança, né? De que você só quer amar a Deus, tá entendendo? Ao Pai, ao Espírito Santo e a Jesus, tá entendendo? E a Nossa Senhora também, claro, né? Tá entendendo? Você não quer mais dar amor para outro ser humano. Mas se as circunstâncias assim querem, né, exigem, digamos assim, né, tá entendendo? Que você doe amor para outro ser humano, seja um filho, uma criança pequena, né? Pessoas em geral, familiares, né? Cônjuges e tal, né? Tá entendendo? Pais, mães, tá entendendo? Qualquer pessoa, você faz porque Deus está ali, tá entendendo? Aquilo é a vontade de Deus, tá entendendo? Deus está ali, então você faz por Deus.
E assim, com um desejo claro também de comunicar Deus àquele outra terceira pessoa, aquela outra pessoa que você está fazendo a arte, tá entendendo? Então, por isso que você vai aniquilando os seus objetivos pessoais, assim, né, puros por si mesmos, né, da sua vontade humana para viver a, a vida aqui na Terra para a vontade divina, entende o que eu estou dizendo? Então, se você vive aqui, né, nos seus planos de ordem e tal, né, porque também é necessário para produzir frutos, né, para outras pessoas verem que você está evoluindo em Deus, né, você vive apenas por Deus e para também comunicar Deus às outras almas, né, aquela coisa da minha alma, entende? Mas por que você quer que as pessoas sejam salvas? Porque você quer que Deus tenha a oportunidade de vivenciar nelas também, tá entendendo? Mas também tem que atentar, eu quero que fulano tal, fulano X, né? Fulano X ou Y seja salvo porque é meu amigo, porque é meu familiar, meu parente e tal. Aí também já está misturando uma finalidade santa com algo humano pessoal seu, né? Você quer que a pessoa seja salva para que Deus possa vivenciar nela, tá entendendo? E que aquela alma seja, né, uma parte viva, operante, sadia, né, saudável, né, do corpo místico de Jesus, entende? É isso que você quer. Então tudo está relacionado apenas a Deus. Por isso que você vai acabando de esquecer sua natureza humana, né, seus objetivos pessoais, tá entendendo? E busca somente Deus. A felicidade e a santidade de Deus, como a própria o próprio Jesus está falando aqui através do Cristo, né? Ele voltando ao Cristo. Mas enquanto eu navegava em mar do Cristo divino, o meu Deus Jesus moveu-se dentro de mim e disse: Parágrafo por Deus. Minha filha, conforme a alma vai agindo em meu querer divino, assim ele se expande cada vez mais na criatura, como a gente vê, né? De modo que cada ato a mais feito nele, tanto crescimento a mais a criatura, né? A alma da pessoa, né? Faz, não, desculpa, o divino querer faz melhorar a alma da criatura, entende? Assim se crescer em modo admirável, assim se vê crescendo em modo admirável a vida divina da criatura humana. Assim se vê crescer, né, de modo admirável a vida divina na criatura humana. Queria fazer uma pequena observação. Desculpa se os primeiros 10 minutos de áudio saíram baixinhos. Eu creio que deva dar para ouvir, mas é porque eu esqueci, né, o fone de ouvido conectado ao celular e de alguma maneira isso influenciou o microfone a não pegar, né, a totalidade do som e tal. Eu tirei e agora eu acho que tá assim, tipo assim, tá mais grave, né? Deve dar melhor de ouvir. Mas voltando ao assunto. Então Jesus está falando aqui de maneira assim bem lógica para a gente poder entender, até com o nosso racional humano. Quanto mais atos divinos você faz, seguindo essa estrutura que a gente explicou, né, que você faz só por Jesus em você e para comunicar Deus no outro, quando Deus quer que você comunique Deus no outro, assim, né? Tipo assim, quando você vê aqui na Terra só para divino querer, só para amar Jesus, só para amar nosso Pai, só para amar o Espírito Santo, você vai dilatando a sua alma no divino querer, na divina vontade, entende? E aqui a ver a criatura, né, a alma da criatura crescer em modo admirável a vida divina na criatura, que foi como Jesus falou, você vê da santidade de Deus e dos atos de Jesus, entende? De Deus. Mas isso não é tudo. Conforme cresce a vida divina na criatura, ao mesmo tempo por quantos atos a mais faz o meu divino Fiat, tanto mais cresce a criatura no seio do seu Pai Celestial. O Ser Supremo abre seu seio, que aqui é o coração, né, o amor ad intro, né, e encerra esta feliz criatura para fazê-la crescer a modo divino, para vesti-la com seus vestidos reais, ou seja, aqui essa parte de vestir não é necessariamente roupas físicas, né, é só a alma, né, que vai ser Deus vai habitar na sua alma, né? E assim os efeitos de Deus vão se manifestar na sua alma, né? Como a gente viu ontem no texto que Jesus falou que ele está sempre em paz, até mesmo quando Jesus está presenciando atos assim grotescos de pecado, entende? E os castigos também, né? Isso é um efeito, né? De que a sua alma vai estar vestida com luzes reais, né? Ou seja, com o próprio Deus, né? Que você não vai se abalar nada, você vai ser um seguro, um poço de segurança, de. é, Como é que eu posso te dizer?
de um pilar muito grande de segurança emocional, tá entendendo? Porque você sempre vai estar em paz, né? Em Deus, entende? Isso é um efeito de como a sua alma vai ser vestida com vestidos reais. Isso também não deixa de ser, né? Produzir frutos de testemunho, né? Que as pessoas vão ver você, né? Você vai poder comunicar a Deus com uma mente sã, tá entendendo? Saudável, né? Então, para lhe proporcionar o alimento com as suas mãos, para embelezar de rara beleza. Para poder lhe proporcionar o alimento com as suas mãos, para embelezar de rara beleza, que é justamente o alimento, são os atos da divina vontade, suas respectivas luzes também, né? Seu entendimento, né? Que vai alimentando mais ainda a alma que está sendo divinizada, entende? Todo o céu fica surpreso, arrebatado ao ver que no seio do seu Criador Jesus cresce uma criatura, e dizem entre eles: alguma coisa grande fará dela, que a ama tanto e guarda tanto que a faz crescer em seu seio paterno. Então aqui é algo muito importante, né? A gente acha que as pessoas lá no céu são pessoas tipo como se fossem semideuses e tal, né? São outros, não são nem mais seres humanos e tal, tipo assim. Claro, todos eles vivem anestesiados com as suas vontades humanas, anestesiados pela vontade de Deus que rege tudo e a todos no céu, entende? Então eles vivem contemplando, querendo contemplar a Deus, né? Como Jesus falou que vai habitar aqui na alma da pessoa humana, né? Então lá no céu as pessoas contemplam a Deus, né? Imagina a sua limitação, de acordo com o que eles viveram de espiritualidade, né? De santidade aqui na Terra, tá entendendo? Que nem aquele trecho lá do volume 1, né? Que cada santo estava fazendo suas coisas e pararam para contemplar a Luísa, né? Ou seja, eles estavam tentando entender a Deus de acordo com a sua santidade no seu caminho pessoal, né? Que eles estiveram aqui na Terra. E quando chegou a Luísa, que é uma pessoa da família humana, que estava distribuindo essas luzes, eles logo pararam de entender a Deus com o que eles viveram aqui na Terra para entender a Deus de acordo com o que a Luísa estava vivendo, tá entendendo? E assim eles entenderam e aumentaram a sua glória acidental, né? Ou seja, a sua felicidade, né? Lá no céu, a sua santidade, né? Porque como Jesus falou lá no parágrafo 1, quem vive da divina vontade vive da santidade e por tabela, né? Da felicidade do próprio Deus, né? Entende? Então aqui, né? Voltando ao parágrafo 2, né? Então, as pessoas no céu, elas não têm esse conhecimento, né? Então, tá que elas estão fazendo uma conjectura aqui, né? Estão fazendo olha e si, né? Olha, como assim que eles estão falando aqui, ó? Alguma coisa grande fará desta pessoa, que a ama tanto, Deus a ama tanto, e aguarda tanto e a faz crescer em seu seio paterno. Olha, e todos esperam o pleno crescimento dessa criatura para o ver que será dela. Então a gente tem que ver que os nossos atos que a gente está vivendo, né, divina vontade que Deus está vivendo em nós, né, tem assim finalidades universais. Claro, a gente é um ser humano e a gente é pequeno, né? Então a gente só vê as coisas imediatas, assim, de maneira material, né? Então, por exemplo, você faz uma partilha onde você está partilhando, com certeza vai ajudar a formar é, entendimento, mais luz na outra pessoa que for ouvir a sua partilha e vice-versa. Quando você ouvir a partilha de outra pessoa, uma aula, uma formação, com certeza você vai entender mais. Beleza, isso é algo humano material, mas tem tantos atos, assim, esse mesmo ato de fazer uma partilha tem repercussões tão infinitas, né? Lá no céu, começando aqui no próprio céu, que a gente não consegue ver, porque a gente não vê ainda pelos olhos espirituais da alma, a gente está muito ainda vendo pelo, tipo, pelos cinco sentidos, né? Porque eu acho que justamente esse é o nosso posto aqui na Terra, tá entendendo? Como criatura humana, tá entendendo? Então a gente tem que, claro, a gente confia nisso, por quê? Porque tá no livro do céu escrito, tá entendendo? Eles não podem inventar coisas da nossa cabeça, que nossos atos são universais e tal, a gente só tem a autoridade de falar isso porque Jesus falou para Luísa, tá entendendo? Então, pela fé, a gente acredita isso em Deus, tá entendendo? Que é fé? É acreditar, né? Dar crédito. Pela fé, junto, claro, com a esperança e com a caridade, né? Que é o amor de Deus, a gente, que anima a fé também, né? É, a gente acredita nisso, tá entendendo? Nessas coisas, que nossos atos, eles são tipo, são universais, tá entendendo? Estão fazendo bem maior para todos os seres humanos, tá entendendo? Não só de todos os 9 bilhões de seres humanos que estão vivendo aqui no agora, né, em 2024, né, no dia 6 de maio, né, 6 de julho, perdão, mas também, né, para todos os seres humanos que viveram ontem e viverão no futuro e as pessoas do céu, tá entendendo?
e para toda a criação em si, né? Até para os próprios animais, plantas e tal, né? Então a gente tem que ter esse ato de fé. E também que os nossos atos na divina vontade, né, vão ser atos que vão servir de escada para outras pessoas viverem também. Tá entendendo? Porque é tudo um ato único, é tudo uma corrente, né? A gente vai explicar isso mais ao longo do trecho, entende? Com mais detalhes. Então, voltando aqui, e todos esperam pelo crescimento desta criatura para ver o que será dela. Tá entendendo? Por isso, o prodígio de viver do meu querer é singular é único, né? Singular. Ele comunica tal poder a quem vive na divina vontade que entra em toda parte. E o próprio Deus ama e quer fazer crescer essa pessoa, né? O filho da divina vontade no seu seio divino. Além disso, tal e tanta a potencialidade e difusão do ato feito em minha divina vontade que onde quer que se difunda se estende lá no céu e chama como passar a lista as estrelas, ou seja, aqui está em relação, Jesus já está dando exemplo, né, dos efeitos da divina vontade em relação à criação em si. Entende o que eu estou te dizendo? Então ela se estende no céu e chama como passar a lista as estrelas, ou seja, ela enumera, né, as estrelas e tal, né, todos os astros, planetas e tal. E eu acho que aqui, né, pelo menos o que veio na minha cabeça, né, é que em espanhol o verbo listo, né, é tipo estar pronto, né, tá entendendo? Tipo não é verbo, é adjetivo, né? Então acho que coloca também prontidão às estrelas, se estende no céu e chama a lista também a luz, né? Chama a luz, né? Enumera a luz, mas também apronta a luz, né? Investe o ar, o vento, o mar e chama à lista os pássaros, a força do vento, as águas e os peixes. E pondo-os todos em ordem, diz a todos com seu ato. Inclinem-se e adoremos com dupla homenagem ao nosso Criador. Aquele Fiat que nos criou está em meu ato. Eu quero criar com ele novo amor, nova adoração e glória ao nosso Criador. Então, o que que a gente está entendendo aqui? Que um ato feito na divina vontade, tá entendendo? Da pessoa com essa consciência, e é claro que a consciência também vem pela fé, né? Com esse entendimento, né? Com essa consciência, a pessoa reatualiza, tá entendendo? A própria criação em si. Tá entendendo? Porque é um ato que ela tá se vivenciando no ato divino, né? Só que a ser humano também tem a sua alma, então ela também tem uma inteligência, uma memória, uma vontade que é própria dela, que é humana. Só que tanto essa inteligência, memória e vontade, elas estão agora sendo orientadas, né? A consumir apenas a inteligência, memória e vontade de Deus, né? A divina vontade, entende? Então, é como se fosse a criação reatualizada, só que no num ser tipo assim, vou tentar explicar aqui o que tá vindo na minha mente, tá? Num ser exterior à Santíssima Trindade, é como se fosse o Filho da Divina Vontade, né? É tipo assim, entre aspas, como se fosse uma quarta pessoa da Santíssima Trindade, entende? Porque ela tá tipo reatualizando aquela criação que sempre existiu, desde sempre, né? A eterna, mas agora através da sua vida humana que está sendo divinizada em Deus, tá entendendo? Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Então, é aquilo que a gente viu, né? Que a gente viu, acho que no trecho de ontem, né? Que se a Terra, tantas coisas bizarras só acontecem hoje, né? E também não tem muita desculpa, porque Jesus já veio na redenção. Todos seis continentes, né? Cinco continentes, eles têm igreja católica, ou então tem igrejas evangélicas, tá entendendo? Tem a doutrina de Jesus lá, tá entendendo? Então não tem culpa que pela inteligência humana a pessoa não conheça, né, o que é certo e errado, tá entendendo? Então a gente vê hoje pecados até mesmo muito grotescos, né? Principalmente assim, né? Na vida, assim, no geral, né? E então, pelos castigos e flagelos, a Terra já era para ter sido, tipo, destruída há muito tempo, tá entendendo? Ela só não foi destruída porque tem filhos da divina vontade, que vão poder ter a santidade de Deus. Então, essas pessoas vão ser outros Jesuses, principalmente naquilo que a gente falou, né? Que a pessoa sempre vai ter um coração bem manso e humilde, né? Em todas as circunstâncias, seja as circunstâncias de castigo, seja as circunstâncias de bonança, de alegria, sempre ela vai ter o coração manso e humilde, porque ela vai estar sempre conectada, além das aparências humanas, mas sempre em Deus, como a gente falou lá no parágrafo 1, entende? É isso que eu entendi assim também, entende? E é isso assim também que eu entendi, entende? E
E é isso, ela só espera em Deus, tá entendendo? Ela só quer ficar com Deus, ela só quer a felicidade em Deus. Ela não quer nada, tipo assim, do humano, tá entendendo? Pelo humano, assim. Tá, e aqui a gente vai, né? A gente falou que todo mundo espera o prodígio da pessoa viver no divino querer, né? Por isso, o prodígio de viver em meu querer é singular. Aí Jesus falou que justamente você reatualiza, né, o amor de Deus, da criação, da redenção também, né, e do Fiat divino através da sua vida, sendo vivenciada pela divina vontade, entende? A gente não vê muito isso, né? Mas a gente tem que crer pela fé. Por exemplo, agora eu estou fazendo essa partilha, né? E ao fazer o ato de partilha, eu estou respirando. E também estou usando do meu próprio corpo, né? Da minha voz e tal, né? Que são coisas da criação, são coisas materiais, entende? E são bens, né? São bens do nosso corpo, é um bem, né? A nossa voz e tal, né? O nosso corpo é a casa da nossa alma, né? Então, o que que eu posso falar, assim? A gente está usando aqui do bens da criação, tá entendendo? O fato de a gente estar vivo, a gente está ressignificando também aqui os pássaros, as estrelas, os planetas, né? O espaço sideral, a planeta Terra, né? Todas as coisas da natureza, entende? Eu acho que isso vai também, né? Tá entendendo? Então aqui a pessoa fala, incline-se e adoremos com dupla homenagem ao nosso Criador. Aquele Fiat que nos criou está em meu ato, que eu estou me fazendo agora, né? E eu quero criar com ele um novo amor, nova adoração e glória ao nosso Criador, entende? Então Deus criou seres, né, caso seres humanos, da família humana dotada de uma inteligência, uma memória e uma vontade para poder que essa inteligência, memória e vontade contemple apenas a Deus, para que essa inteligência, memória e vontade humana se tornem divinas, e assim se tornem outros Jesus, está entendendo? Outras pessoas divinas, entende? É essa a finalidade para a criação. Não é para sua inteligência, memória e vontade contemplar outras inteligências e memórias e vontades humanas assim, tá entendendo? Porque senão você vai cair nessa vontade humana e viver para objetivos pessoais, tá entendendo? Como foi falado aqui. Tá, e não só se estende a todas as coisas criadas, mas se estende nos atos da Virgem, em todas as ações que eu fiz na terra, nos atos do seu Criador, nos de todos os santos, do primeiro até o último homem que vai existir na terra, né? Do primeiro ao último santo, né? Amém? E do primeiro ao último santo, e a todos chamas para lhe passar a lista e fazer correr dentro deles a nova vida de amor, de adoração e de glória, aquele que o criou. Pode-se dizer que quer que onde esteja a minha divina vontade se estende o ato da criatura feito nela. Até no inferno sentem a potência de uma criatura que opera no meu fiat divino. Porque assim como todo o céu sente a nova felicidade, a glória e o novo amor do ato da criatura feito em meu querer, assim o inferno sente tormento daquela vontade divina que rejeitaram, enquanto está com eles, com justiça, está para os atormentar, e cada vez que a criatura trabalha nela, sente o peso da justiça mais grave sobre eles, e se sentem queimados demais. Porque da mesma forma que lá no céu as pessoas se sentem mais assim capacitadas, mais iluminadas e mais felizes, porque estão tendo acesso à sua vida, né? A vida divina sendo vivida, sendo processada através da sua vida humana, tá entendendo? A mesma coisa lá no inferno acontece, só que com o sinal oposto, tá entendendo? Assim como nada foge do meu fiat divino, assim nada foge a quem trabalha nele, e a cada vez que repete seus atos, tantas vezes passa para estar segura de que ninguém falta em seu ato de dar nova glória, adoração e amor a este Deus três vezes santo, e aquela divina vontade que com tanto amor lhe faz lugar para fazê-la viver nela. Olha, vamos voltar de novo aqui. Assim que como nada foge do meu fiat divino, assim nada foge a quem trabalha nele no fiat divino e cada vez repete seus atos. Tantas vezes passa para estar segura que ninguém falta em seu ato de dar a nova glória, adoração e amor a este Deus três vezes santo. Repete seus atos, então a gente fala de atualizar, né? Como a gente falou, né? Atualiza através da sua vida, né? Tantas vezes passa para estar segura de que ninguém falta o seu ato de dar nova glória, adoração
E amor é esse Deus 3 vezes santo, e aquela vontade divina que com tanto amor lhe faz lugar para viver nela, e faz estender-se em sua internabilidade. Entende? Então, acho que aqui na lista, né, eu acho que realmente listar no sentido de enumerar, né? Porque a Luísa estava escrevendo provavelmente, né, os giros da alma, né? Então, ela estava com todo o seu coração colocando todos os animais, tá entendendo? Criados assim para serem feitos. Parágrafo 3. Depois disso, eu estava fazendo meu giro no Fiat Divino, então aqui ela confirmando, né? Que eu acho que é aquele livro de devoção, né, dos giros da alma e tal, né? E eu estava recolhendo todas as coisas, breviário também, né? Eu estava recolhendo todas as coisas criadas, todos os atos das criaturas, até dos seres humanos, para formar deles um único ato na unidade do Fiat divino, né, da divina vontade. E meu amável Jesus adicionou. Então, ao fazer isso, ela tá, né, ela tá tipo assim, resignificando todo ato humano, só que para dar glória a Deus, como se todos os seres humanos fizessem aqueles atos pessoais deles, tá entendendo? Como a gente falou das suas vontades humanas, só que aqui ela está resignificando como se todos, na verdade, tivessem vivido a sua vida, né, na vontade querida de Deus, né? Então, todos os seres humanos fizessem aqueles atos não para satisfazer a personalidade, né, a individualidade da sua vontade humana, mas sim a divina vontade, entende? Entende? Mais ou menos assim que pelo menos que eu tô conseguindo entender, né? Então, sei lá, sou uma pessoa que cantava bastante, tá entendendo? Assim, então a Luísa ouvia aquela música daquele cantor, cantora no rádio, eu creio que na época dela já tinha rádio, e ela tá resignificando aquele canto, né? Por mais que seja até uma canção secular, tá entendendo? Ela tá resignificando aquele dom natural que a pessoa recebeu de cantar, né? De cantar no geral, né? Como se fosse um louvor para Deus, tá entendendo? Mais ou menos nesse sentido, né? Ainda que seja uma música secular e tal, né? Coisa do tipo, é só um exemplo. Quarto parágrafo. Minha filha, só a minha divina vontade possui o ato único. Então a gente vai entender mais aqui sobre o ato único nesse quarto parágrafo, né? É muito bom prestar atenção. Em sua unidade abraça tudo, faz tudo, dá vida a tudo, mas enquanto faz apenas um ato, né, só um só ato, né, este ato tem a fonte de todos os atos juntos, que enquanto são efeitos do ato único se espalham em tudo que é criado e descem a bem das criaturas como atos reais, na realidade, né. Enquanto na unidade do ato único do Fiat divino é sempre apenas um ato, um só ato, né, tanto que jamais separa de si um só efeito, nem pode separar, porque todos os efeitos formam a unidade do ato único. Então eu sei que, né, que Jesus está falando aqui, né, mas tipo assim, a gente tem que colocar nossa mente para funcionar, né? É como se fosse um ato único, que é o ato único de Deus, né? E que Jesus falou assim, né, que se manifesta tudo que existe, né? Até mesmo no exemplo que a gente falou, né? Digamos que a Lisa lá nos Giros da Alma é só um exemplo, tá? Ela tá com o rádio dela ligado e tá parecendo, sei lá, um cantor de ópera, uma cantora de ópera, né? Que eu acho que era uma música, assim, da época dela, né? Assim, popular da época dela, não sei. Aí ela pega aquela pessoa que muitas vezes está cantando uma ópera que fala de coisas pessoais, né? Tá entendendo? Da vontade humana daquelas pessoas, né? Dos cantores e tal, né? E ela está resignificando aquilo como se fosse um louvor para a criatura. Então, aquele dom que aquele cantor, aquela cantora de ópera teve, né? É um dom que foi dado por Deus, dele de saber cantar, tá entendendo? Ah, mas cantar não é dom, é esforço, é trabalho e tal. Não sei, mas ele tá no posto dele, tá entendendo? Foi um dom que ele, natural que ele desenvolveu usando da vontade de Deus. Deus deu para ele, mas ele não tá usando aquela pessoa, seja por ignorância, né? Provavelmente muito por ignorância também, né? Porque não teve enquanto o pessoal com Jesus também, né? Tá usando daquele dom que Deus desenvolveu, né? Deu para ele a sementinha, né? Daquele dom e ajudou a desenvolver aquele dom, seja qual de canto, né? Toda a história de vida daquele cantor ou cantora, né? Tá desenvolvendo aquele dom, só que ele tá usando para outras coisas que não é de Deus, tá entendendo? Tá usando para as coisas, sei lá, pessoais da vontade, sei lá, tá entendendo? Pessoais dele ou dela, né? Entende? Então, a gente tem que ver que a vontade divina está em tudo, até mesmo nas situações de pecado, tá entendendo? Porque todo mundo tem um dom natural, entende o que eu tô te falando? Não tem nenhum ser humano que não tenha um dom natural.
algo que possa agregar a vida em sociedade mesmo para as outras pessoas, né? Só que muitas dessas pessoas usam desse dom natural, né, para si mesmos, ou até mesmo para o pecado, tá entendendo? Tem que estar te falando. Então, às vezes pode ser um dom de carisma, uma personalidade assim mais forte, né? Mais assim, é, eu não sei, energética, mais forte, mais assim, não sei o que, né? Mas assim, muitas vezes a pessoa usa desse dom natural do seu carisma, né? Do seu, até assim de coisas assim, né? De relacionamento com os outros, né? Tipo assim, de guia, né? Uma personalidade de líder, isso que eu quero falar, né? Não é uma pessoa autoritária que abandona, mas é uma personalidade de líder, né? De liderança e tal, né? Mas muitas vezes a pessoa usa só para o seu dom, assim, próprio, né? Ou então usa essa personalidade até para promover o pecado, tá entendendo? Então todas as pessoas, tipo assim, elas têm um dom natural, entende? Porque foi dado por Deus. Só que muitas vezes elas roubam de Deus porque elas subvertem, né, esse dom que foi dado por Deus. Imagina assim que você foi contratado para trabalhar numa empresa, então numa repartição pública, né? Ah, tem computador, né? Perdão. Só que em vez de você fazer o seu trabalho, você tá usando seu computador para ver rede social, então para ficar jogando joguinho, tá entendendo? Coisa do tipo. Então sim, você tá usando o computador que foi um dom dado pelo seu empregador, né? Ou quem quer que seja o seu empregador, né? Só que você tá usando o seu computador, do computador lá para prevaricar, né? Prevaricar é isso, né? Você meio que furtar, desviar a finalidade, entende? Porque você está usando para coisas pessoais suas, que é no caso ver rede social e ficar jogando joguinho, tá entendendo? Não para fazer o serviço que tem que ser feito lá, né? Tá entendendo? Eu acho que vai nesse, mais ou menos uma comparação nesse sentido. Então, tá. Então é por isso que tudo que está aqui na Terra, por mais que as situações mais absurdas e esdrúxulas de pecado, tá entendendo? Estão na vontade de Deus, mas na vontade consentida, porque são dons naturais que estão sendo desenvolvidos, né? Sendo furtando de Deus, tá entendendo? Nesse sentido aí. Aqui, ó, aí Jesus vai explicar mais o que ele explicou assim, numa comparação assim material, né, humana, para a gente poder entender mais com a nossa racional, né? Senão a gente vai ficar muito boiando, então muito abstrato assim, né? Olha, acontece como o Sol. Um é uma luz e um é um ato de luz que continuamente manda à Terra, isso é verdade. Mas esta luz, assim que toca a Terra, os efeitos são inumeráveis e reais na realidade, né? Então é verdade que à medida que a luz toca a Terra, se vê os efeitos transformados em atos. E quais seriam esses atos, né? De modo que se vê a variedade de cores das flores, né? Os vegetais que fazem fotossíntese, né? E cada um tem uma cor, né? Porque cada um ele vai absorver mais um tipo de luz que está na luz do sol, que é uma luz que engloba todas as luzes, tá entendendo? Todas as radiações e tal, né? A diversidade das doçuras aos frutos e tantas outras coisas. Acaso o sol perdeu um só de tantos efeitos como os átomos reais que tem comunicado à Terra? Na verdade, não, né? Todos os efeitos assim que Jesus enumerou aqui são efeitos que vêm da luz que o Sol emite à Terra, né? Ah, não. Zeloso, o Sol conserva esses efeitos em seu único ato de luz. Muito mais que a força, a plenitude do seu ato de luz está formado de todos os efeitos que ele possui. Assim que o Sol, símbolo da minha vontade divina, possui inumeráveis efeitos, os dá como atos reais à Terra, sem perder nenhum, e faz sempre um ato só, um ato único, né? Se isto faz o Sol criado por nós muito mais do que faz a minha divina vontade, né? Então, por isso que Jesus sempre usa o sol da divina vontade como uma comparação. Agora, minha filha, o homem com a sua vontade saiu da unidade da minha vontade. Então, a gente vê lá no sol que o sol ele tem uma radiação lá, né? E radiação são vários tipos de luzes, né? E ele comunica esses diversos tipos de luzes à Terra. Então, vão ter plantas que vão ser, sei lá, roxo, né? Emperroso, né? Emperroxo, sei lá, lavanda, né? Porque elas absorvem mais tipo de luz que vem da luz única do Sol. Outra planta vai ter outra cor, né? E assim cada uma produz uma variedade de frutos, né? Com diferentes açúcares e tal, tá entendendo? Agora, minha filha, o homem com a sua vontade, ele saiu da minha vontade. E todos os seus atos perderam a força da unidade e permaneceram espalhados. Quem em um ponto, quem em outro, e dividido entre eles. Por que estão divididos entre eles?
Porque aquilo que a gente falou, né, é a vontade humana, é a paixão humana. Cada ser humano vai ter um ato pessoal seu, né, na sua vontade humana. E muitas vezes esses atos podem até conflitar em si, né? Tanto é que a gente vê várias, numa escala até maior, né, vários conflitos, como guerras, tá entendendo? Não deixa de ser, né, atos de vontade humana que estão espalhados e contra si, né? Quem em um ponto, quem em outro, e dividido entre eles, né, nessa parte dividida entre eles, né? Estes atos humanos, não tendo unidade, não têm fonte de efeitos nem plenitude de luz. Deixa eu só pegar essa parte dividida entre eles também. Eu me lembro, né, de uma formação, né, ou uma partilha que teve, né, que justamente é isso, né, o ser humano ele trabalha na sua vontade humana, né, por ciclos, né, início, meio e fim de um ciclo de uma obra, tá entendendo? Porque o ser humano na sua vontade humana ele trabalha por obras, né? Quantas vezes pessoas, tipo assim, que se aposentam, né, com 50, 60 anos, né? A pessoa se aposentou. E, tipo assim, ela começa a entrar numa depressão, assim, profunda, tá entendendo? Profunda mesmo. Porque, tipo, uma realidade que ela foi construindo, né? Foi vivenciando, né? Durante 30, 20 anos da sua vida, do nada se muda no grau, tá entendendo? Assim, bem rapidamente, né? Quando a pessoa se aposenta. E a chance dessas pessoas, né? É, conseguir colocar alguma coisa para ocupar a sua mente, sei lá, muito provavelmente vai ser vícios, né? Sei lá, um futebol, um vício por algum time de futebol, cerveja, geralmente é assim, né? A pessoa geralmente vai cair nisso e vai se acostumar com essa nova rotina de vício em vício, tá entendendo? É mais ou menos isso que acontece, né? Então, o ser humano, tipo assim, na sua vontade humana, ele é muito nesse sentido aí também, né? São atos diversos, né? Porque eles não estão animados, né? Eles não estão animados nessa eternidade do ato fiat divino. Ele não vê um novo ciclo como uma nova escada, um novo degrau da escada de ouro para se consumar mais a Deus, porque justamente ele está fazendo atos para seus atos pessoais humanos, tá entendendo? Nesse sentido, quando ele acabou a obra, conseguiu seus objetivos, ele fica sem finalidade mais. Aí a pessoa vai querer ter uma finalidade, porque ela foi criada para isso, entende? E ela vai começar a procurar outras coisas, a não ser que seja, ainda que seja vício, tá entendendo? É, aí vem vício em esportes radicais, vício em bebida, vício em futebol, vício em não sei o que, tá entendendo? Coisas assim, tá entendendo? É nesse sentido, né? Porque a pessoa quer uma nova obra para viver, tá entendendo? Nesse sentido. Então é muito triste, né? Esses atos humanos, não tendo unidade, não têm fontes de efeitos nem plenitude de luz. Por isso são símbolos daquelas plantas e flores que crescem sem sol, e como estão espalhados e divididos entre eles, não têm força nem doçura, e crescem miseráveis e descoloridos. É aquela planta meio desbotada, né, com aquele verde grosseiro, né, e bastante pequena, na verdade, né? Tipo, sei lá, umas plantas às vezes que nascem do esgoto, tá entendendo? A gente que vive aqui, por exemplo, nas principais capitais brasileiras, né, só tem geralmente o saneamento básico e muitas vezes é só nisso, né? Nem que eu esteja reclamando, mas eu estou usando isso aqui para comparação, né? E muitas vezes a gente vê, né, esgoto desambocando em praias, em lugares assim, né, em valões e tal, e até aí a gente vê algumas plantinhas se desenvolvendo, mas elas são assim tipo, pelo menos eu até acho bem bonito, né, que a vida desenvolvendo, mas elas são muito feias em comparação àquelas plantas que a gente vê em bosques, tá entendendo? Coisas do tipo, elas são bem feias, porque elas estão crescendo no ambiente inóspito, né? A mesma coisa que a alma, que é para a alma, né? Que está crescendo numa pessoa que tem uma mentalidade assim humana, né? Ela alimenta a alma dela de vícios e paixões humanas, então a alma dela existe ainda, né? Só que ela está preenchida por coisas assim, tá entendendo? Nada a ver. Não tá com Deus, né? Ainda voltando aqui ao trecho em si, tá entendendo? Então, por isso que é só, como a gente falou, né? São atos humanos que são animados, né? Capacitados. A sua essência é o ato divino, porque a sua essência é o amor a Deus, tá entendendo? Assim que o homem, fazendo a sua vontade própria, perde a unidade com a minha, agora então, né, a pessoa então perde a fonte da vida, perde a plenitude da luz. Agora, em outra parte, né, em contramão, né, quem vive em meu querer divino vai recolhendo todos os bens espalhados pelas criaturas, que foi que a gente falou, entende? Tipo assim, como você tem lá no exemplo hipotético, né? Tipo, sei lá, da Luísa ouvindo a rádio, o cantor de ópera, né?
envolvendo todos os bens espalhados pelas criaturas, e deles forma um só ato, e estes atos chegam a ser direto de quem faz e vive no meu fiat divino. Não há bem que não possa tomar quem vive em meu querer. Com a força blocadora dele, chama, recolhe e une todos os atos juntos, e ordenando todos em meu fiat, ou seja, no meu querer, né? E para viver no meu querer, você tem que amar a Deus, né? Então, a gente pode também falar aqui, ordenando todos em meu amor, me dá tudo e eu lhe dou tudo. Tá entendendo? Porque essa pessoa, na verdade, é um grande filtro para Jesus, né? Tem um trecho que eu acho que é nas 24 horas da Paixão, né? Um outro trecho que as 24 horas da Paixão são fragmentos que foram tirados ao longo dos inúmeros capítulos e dos volumes do livro do céu, né? Então tem um trecho nas 24 horas da Paixão que eu acho que é justamente isso, né? Que a alma que vive na divina vontade é uma muralha de luz para que a humanidade de Jesus não seja mais ofendida pelo pecado, entende? Por que ela é isso? Porque ela é um filtro, né? Tudo que é produzido na Terra vai para o céu, tá entendendo? É uma fumaça, né? Como a gente sempre vê que sobe ao céu, né? Só que o filho da divina vontade, aquilo que Deus quer, que a pessoa tenha conhecimento na sua realidade, né? Obviamente, a pessoa tipo, como é que eu posso te dizer? A pessoa se ressignifica tudo aquilo em Deus, tá entendendo? Então, por exemplo, lá, o ato do cantor de ópera, digamos que ele está cantando uma ópera que é tipo uma ópera, tipo um drama, né? Tipo uma peça de teatro, só que cantada, né? Tipo um musical, assim. Só que nessa coisa de ópera tá falando sobre adultério, traição e tal, e coisa do tipo, porque já existe óperas que são assim, entende? Eu achava que não, mas existe. E a Lisa tá ouvindo, só que ela tá resignificando tudo na musicalidade e tal, né? Como se fosse um louvor para Deus, né? Só um exemplo, pode ser a gente também, né? Então, aquele ato que seria de ofensa e de pecado a Deus, na verdade, ele é retransformado, né? Por isso que é resignificado, tem um novo signo, né? Um novo sinal, né? Um novo significado, né? E assim vá, sobe para Deus de uma maneira que não machuque a humanidade de Jesus com aquele pecado, entende? É mais ou menos isso que eu entendi. Tudo é transformado em amor, né? Tá entendendo? É mais ou menos nisso que eu pelo menos, eu tô entendendo com o texto aqui, né? Tá, e eu me perdi. Tá, a gente falou que os atos humanos são miseráveis e tal, e a pessoa no ato divino vai recolhendo todos os bens espalhados pelas criaturas. E deles forma apenas um só ato, e estes atos chegam a ser direito de quem faz e vive no meu fiat divino. Não há bem que não possa tomar quem vive meu querer. Com a força blocadora dele, chama e recolhe e une, né, na unidade todos os atos juntos, ordenando todos em meu amor, me dá tudo, e eu lhe dou tudo. Parágrafo 5. Depois disso, estava seguindo os meus atos no querer supremo, e milhares de pensamentos se acumulavam em minha mente sobre as tantas maravilhas suas. Mas para não me estender muito, eu digo só o que Jesus me disse. Parágrafo 6. Ela vai falar só o que Jesus ensinou para ela, né? Minha filha, o que se faz em minha vontade fica perdido nela. Ou seja, e assim como é inseparável a luz do calor, que é verdade, né? A gente não consegue separar a luz do calor, né? Toda luz vai produzir um calor, né? Por mais pequeno que seja. E se extingue a luz, por tabela, né? Fica extinto o calor. E assim se dá a vida à luz. Por sua natureza, a luz faz surgir junto à vida do calor. Tá entendendo? São coisas assim que são a manifestação material, digamos assim, da luz é o calor, né? Assim, os atos da criatura feitos nela são inseparáveis do meu querer. Tá entendendo? Muito mais que não está sujeito a extinguir-se, porque a luz é eterna e imensa, e por isso que Adão saiu de dentro da minha vontade quando pecou, mas seus atos ficaram nela. Ele não pôde separar-se de seus mesmos atos, mas seus atos feitos em meu querer não puderam sair, nem separar-se, porque já tinham formado sua vida de luz e de calor na divina vontade. O que entra na minha vontade perde a vida nela, forma a mesma vida que perde os direitos de sair, e meu querer diz. Então, estou entendendo aqui justamente isso, por isso que a gente é um nada mesmo, né? Que todo mal fica com a criatura humana. A criatura humana é só um instrumento, um canal de transmissão dos atos. Os atos, claro que por imensa misericórdia de Deus, eles são dados também para a criatura, como se fosse um titular, né? O titular é um dono do título, né? Mas os atos são de Deus, tá entendendo? Tipo assim, a criatura é só um canal de transmissão, tá entendendo? A vida humana que vai ser vivida em Deus.
Vamos pensar assim, que é tipo assim, digamos que tem uma novela ou uma série, tá entendendo? Aí tem um determinado ator. Aí você criou, você é o roteirista, no caso Deus é o roteirista, criou o ator. O nome do ator, sei lá, é o fulano, tá entendendo? É o Johnny, sei lá, o nome assim qualquer. E ele ficou esse mesmo ator, né, o Johnny, fazendo o papel do fulano durante 3 temporadas. Só que aconteceu alguma coisa, alguma desavença, né, do ator Johnny para com o roteirista e o ator Johnny quis sair da série, né, não tá mais na série. Só que os atos dele estão lá, já foi gravado as coisas que o Johnny fez, tá entendendo? Já foram gravados todos os personagens que o Johnny fez ao interpretar o fulano durante 3 temporadas, entende o que eu tô te dizendo? Aí o que que o roteirista pode fazer? Ele vai inventar alguma coisa para tirar o personagem do fulano e vai colocar o fulano lá, sei lá, o João, né, no lugar para fazer um outro personagem. Então vai dar o personagem fulano, né, para uma outra pessoa interpretá-lo, né? Saiu o Johnny, agora vai entrar o João para interpretar o fulano, da terceira temporada em diante, tá entendendo? Mas os atos que o Johnny fez como fulano durante as 3 primeiras temporadas estão lá. Mas agora o Johnny ficou, tá entendendo? O Johnny perdeu, ele saiu da série, tá entendendo? Ele não tá mais lá, tá entendendo? Mas ficou gravado lá, né, pra pessoa que quiser ver, né? Tá entendendo? É mais ou menos isso que eu entendi. Então, a gente aqui, né, isso é para ter uma consciência para você não se ensoberbecer, né, que aqui tá falando que o filho da divina vontade ressignifica tudo, né, seus atos estende até nos atos dos santos, até no ato da Nossa Senhora, no ato da humanidade de Jesus, né, beleza, é legal ter esse conhecimento para ter conhecimento de fé, para ter uma responsabilidade também de procurar cada vez mais amar a Deus, estudando, vendo os escritos e correspondendo, né, aos atos que Deus quer aqui e agora e morrendo para o ser humano também, né? Claro que Deus não violenta, né, a humanidade, né? Deus não vai exigir um ato de você se você não está ainda pronto dele, né? Obviamente, né? Tem que ter essa consciência também para você não ficar escrupuloso, né? Querendo só fazer obras, né? Tá entendendo? Ah, eu quero mostrar meu valor, né? Então, por exemplo, muitas vezes na live, se você não tem nada para falar, é melhor ficar quieto mesmo. Não é para você, tipo, tá em silêncio, então eu vou inventar qualquer coisa para falar, porque muitas vezes vai prejudicar mais. Só fala se você tem uma dúvida, então o entendimento que você tá conseguindo, assim, elaborar na sua mente, né? Mas, claro, sempre de uma maneira clara e objetiva, porque está sendo transmitida para outras pessoas, para o grande público em geral, uma vez que está no YouTube, né? Então, mais ou menos isso que eu entendi também, né? É um exemplo assim, né? Agora, voltando aqui, e é isso aí, né? Então, a gente é só um canal de transmissão, tá entendendo? Claro, o canal que Deus ama, porque é Deus que escolheu, né? Mas a gente é só um canal, tá, sabe? Os atos até são titulados a nós, mas se a gente sai, a gente perde tudo, fica tudo para Deus. Isso é um ato de justiça, né? Porque você só sai da divina vontade se você quer pecar, se você quer não fazer a vontade divina e sim fazer seus atos pessoais. Ou então, fazer atos apenas pessoais, tá entendendo nesse sentido? Então, não é ninguém que te obriga a sair da divina vontade, entende? Então é até um ato justo de justiça, porque se você assim acontece com a sua liberdade, né? Da mesma forma que você está na divina vontade com a sua liberdade. E aqui voltando, né? Agora tá, vamos voltar ao coisa em si. Então, né? Forma a mesma vida e perde os direitos de sair, né? Então, os atos que Jesus fez através da sua humanidade, eles continuam na divina vontade, porque são divinos. E meu querer diz. Estes atos foram feitos em minha casa, em minha luz. Os direitos são meus, e não há força nem humana nem divina que possa fazer sair e separar um ato feito pela criatura em minha divina vontade. Entende? Então, eis porque os atos de Adão feitos antes de pecar estão como ato primeiro, das quais depende a criação e os atos das gerações humanas. Entende? Os atos das gerações humanas. Então, os atos que Adão fez enquanto estava ainda na divina vontade foram atos assim que estavam em Deus, né? Então, por isso que a humanidade se perpetuou, tá entendendo? E eles não foram de cara assim condenados ao inferno, né? Porque não, foram atos que foram feitos assim na divina vontade, entende? Tipo assim, a gente vê isso muito, né? Ajuda a explicar bastante no quarto volume da Mística Cidade de Deus, entende? É isso que eu entendi. É,
Tá, vamos voltar lá. Agora suponha que você sai de. Tá, desculpa, isso porque os atos de Adão feitos antes de pecar estão como primeiros atos dos quais depende a criação, e os atos das gerações humanas. Agora, suponha que você saia de dentro da minha vontade. Você sai e fica fora, mas as suas ações não saem. Você não tem o direito de sair, nem podem, até que você esteja em meu querer. Seus atos são meus e são teus também. Mas se você sair, você perde os direitos, e como foram feitos no reino da minha divina vontade, e não no querer humano, ficam como os meus direitos, apesar de serem vistos e conhecidos como feitos por ti. Entende? Agora você deve saber que tudo que você faz em meu Fiat servirá como primeiro ato às outras criaturas. Olha, isso aqui é muito grande, né? E ajuda bastante a gente reforçar a nossa fé, né? Apesar de, né? Apesar dos apesares, né? Porque aqui os atos que são feitos em nós estão sim dando vidas a outras pessoas, tá entendendo? Olha, agora você deve saber que tudo que você faz em meu Fiat servirá como primeiros atos às outras criaturas para viver no reino dela, como ordem, regime e vida daqueles que vivem no meu reino, no meu Fiat. Da mesma forma, né? Como a Nossa Senhora foi mãe de Jesus, quantos são os filhos da redenção? A gente mesmo, nós somos filhos da Luísa, né? Tá entendendo? E os nossos atos que são vividos em nós, né? Vão gerar luz para as outras pessoas, tá entendendo? Tá entendendo? O próprio ato da Aline, né, em nos informar, gerou a vida divina em nós, e os nossos atos que estamos fazendo, né, que o Jesus vivenciando a nossa própria realidade, né, cada um na sua, né, tá gerando atos que vão gerar outras até vidas divinas em outros seres humanos no futuro, tá entendendo? E já gera um presente também, né, que são as pessoas que vivem dos efeitos da divina vontade, entende? As pessoas da nossa família vão ficando mais ordenadas, as pessoas que Deus coloca na nossa realidade também vão ficando mais ordenadas. Por exemplo, acho que foi sábado agora, eu fui ao futevôlei, né? E lá o carinha chegou e falou: vamos colocar música e tal, na caixa de música. Aí o instrutor falou: você pode colocar qualquer música, menos música que tenha xingamento, palavrão, né? E a gente sabe, né? Coisas de, tipo, sexualidade desregrada, né? Para não falar outro termo. Entende? E isso, para pessoas que sempre estão acostumadas a ouvir rap, funk, coisa do tipo, né? Já é um avanço gigantesco, tá entendendo? Porque são pessoas que estão tendo vidas divinas formadas em si. Então a gente tem que sair da pequenez do nosso eu, do nosso umbigo, né? E ver que nós sim, nós temos inúmeros filhos também, tá entendendo? Em Deus também, tá entendendo? As almas também são os nossos filhos também, tá entendendo? E, na verdade, são todos filhos de Deus, mas tem que ver nisso, que a gente também é, tipo assim, né, responsável, né, pela vida de outras pessoas, assim como um pai humano, né, uma mãe humana é responsável pela vida humana do seu filho, né, tá entendendo? Biológica e tal, né? A gente também é responsável pela vida espiritual de inúmeras pessoas também, né? Do nosso presente, até pessoas que a gente nem sabe que vão existir no futuro, entende o que eu tô dizendo? Porque a gente não tem a consciência, né? A gente vê muito pela fé. Então, então isso ajuda bastante a gente renunciar, né, a nossa própria vanglória, né? O que é vanglória? A glória própria, né, de querer ter coisas humanas na Terra, de querer ser alguém aqui na Terra, né? Como a gente falou lá da vontade humana, né? E viver mais para a vontade de Deus, né? Tá entendendo? Que a vontade de Deus pela fé é muito mais assim satisfatória que a vontade humana. Claro que isso pode ser parecer um pouco egoísta, assim, você está pensando só em si mesmo, né? Você está na vontade de Deus para ter satisfação, mas a gente precisa ter essa consciência, né, dessa responsabilidade que não só a vida de Jesus em nós, mas também a vida de outras pessoas está dependendo de nós também, né? Isso você consegue se sentir mais assim responsável pela vontade de viver na vontade querida de Deus, entende? Então ajuda mais a sua vontade humana a se transformar, né? A ficar mais colada com a vontade divina, tá entendendo? Isso que eu entendi também. Então, não, estão como ato primeiro dos quais depende a criação e os atos das gerações humanas, tá entendendo? De todas, né? Do passado, presente e futuro. Agora, suponha que você sai de dentro da minha vontade, você sai e fica fora, mas as suas ações não saem, não têm direito de sair, nem podem, até que você esteja em meu querer. Seus atos são meus e são teus. Mas se você sair, você perde os direitos e ficam como feitos no reino da minha vontade divina e não no reino do humano querer. Ficam como os meus direitos, apesar de serem vistos e conhecidos como feitos por ti.
Entende? Agora você deve saber que tudo que você faz em meu Fiat servirá como ato primeiro às outras criaturas para viver no reino dela, como ordem, regime e vida daqueles que vivem no reino do meu Fiat. Por isso te recomendo tanto gerar nele, te vigio, te acompanho, muitas vezes faço junto contigo, porque não só servem para ti, mas devem servir como os atos primeiros e como modelos de quem deve viver no reino do meu Fiat divino. Então, interessante, né? É aquilo que a gente aprende, né? Eu acho, eu não sei que cada um de nós também, né? Cara, os atos são eternos e universais, né? A gente falou que a gente é mãe e pai das criaturas humanas, né? De uma maneira geral, né? Mas eu creio que cada ato de estado de vida nosso, né? Serve para reparar, né? Um tipo de pessoa. Aí eu não sei, né? Tá entendendo? Eu sei que, tipo assim, que eu aprendi, né? Que quando eu vejo uma pessoa, por exemplo com problemas familiares, né? Tipo assim, a pessoa tá, como foi até falado, né? A pessoa, tipo assim, se algum problema de relacionamento familiar ou do relacionamento no emprego, serviço, que são relacionamentos humanos, né? Quando você está querendo iluminar aquela pessoa, né? Ou então fazendo ato de reparação em direção àquela realidade, né? Ela se estende para inúmeras pessoas que vão viver essa realidade, estão vivendo de maneira contemporânea, ou seja, no aqui e no agora junto, né? Nesse mesmo tempo, né? E também viveram no passado, entende? As pessoas que estão no purgatório vão entender mais e vão conseguir se perdoar e sair mais cedo do purgatório, tá entendendo? Então, isso que eu entendi também, né? E isso a gente pode ver, né? Assim como Adão, né, fez esses atos que dependeu toda a nossa família humana, tá entendendo? A gente também pode se ver que à medida que a gente vai fazendo atos divinos, todos nós também somos esses Adões que estão se reformando em Deus, tá entendendo? Pessoas que eram caídas que estão voltando para Deus, né? Então, eu creio que em cada um de nós, né, independente se você é homem ou é mulher, né? Tipo assim, Deus está reatualizando, né, a vida de Adão no sentido que Deus não teve a decepção e tal, tipo, aquela amargura quando Adão caiu. Então, a gente está reparando a queda de Adão, né, dando continuidade também de onde Adão parou. Claro que o próprio Adão aparece para Luísa no livro do céu e fala que ela, por justiça, ela é que deve ter esse título, né, de primogênito da humanidade, né, assim, né, claro que a gente sabe que é Jesus. Mas tem que ter essa consciência também, né? Que, tipo assim, é justamente isso, né? É Deus reatualizando aquele primeiro momento da criação do homem, né? Da criatura homem, né? Que é o Adão, tá entendendo? Na nossa vida, quando a gente vai correspondendo. Independente se você é homem, se você é mulher, se você já é uma pessoa idosa, uma pessoa jovem e tal, né? Pelo menos é isso que eu entendi nessa partilha, né? Tá entendendo? Isso é mais uma coisa para ajudar a gente ter mais responsabilidade e se sentir também um pouco mais, entre aspas, digno, né? Claro, é digno a gente não é, mas sentir mais, assim, que a divina vontade é a nossa vontade também, né? Por isso que eu falei de sentir digno, né? Tá entendendo? Nesse sentido aí. Então a gente termina essa meditação em nome do Pai, do Filho e do Diviníssimo Espírito Santo. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Deus te abençoe e tenha um bom dia.